Estamos no segundo bloco do Alerj Debate falando sobre a chacina que deixou 29 mortos na Baixada Fluminense há 7 anos. No bloco anterior, o deputado ia falar, a impunidade é o eixo central para a gente evitar que tragédias como essas aconteçam. É um ponto central, porque nos crimes em geral, se você tem um combate efetivo e ali não tem impunidade, você consegue reduzir a atividade criminosa. Vou te dar um exemplo. Divisão de sequestro. Nós vivemos em 95, 96, um boom do sequestro no Rio de Janeiro. Nós chegamos a ter 102 casos no ano. Eu trabalhei lá naquela ocasião. E nós trabalhamos incessantemente para reduzir a impunidade. Todos os sequestradores foram presos. O que aconteceu? A atividade criminosa passou a não ser lucrativa. Então, os criminosos passaram a não sequestrar mais porque quem sequestrava estava sendo identificado e preso e ficando preso muito tempo, 20 anos, 30 anos preso. Então, eles mudaram de atividade, pararam de fazer o sequestro no Rio de Janeiro, foram para outra atividade. No caso dos homicídios, eu fui delegado regional em Nova Iguaçu. Lá, quando eu assumi a regional, reuni os delegados e pedi reunião com a Polícia Militar e avisei, olha, todo homicídio é prioritário à apuração. Nós vamos apurar todos os homicídios que acontecerem na área. E fizemos isso. Íamos panfletar em cada local, nas vizinhanças, para buscar provas, para colher provas de autoria, e nós conseguimos fazer a redução dos homicídios. Nós chegamos a ter em Nova Iguaçu 40 dias sem ocorrer nenhuma morte. Isso foi significativo, porque você medir dia a dia. E nós tínhamos uma... E antes, qual era o índice? Você tinha 20, 30 por mês. Então, nós fomos reduzindo e chegamos a ter esse 40 dias sem nenhum crime acontecer. Porque eu acompanhava a delegacia eram 4 delegacias na região, que ia desde Comendador Soares, Nova Iguaçu, até Nilópolis. Então, toda aquela região eu acompanhava e diariamente, delegacia por delegacia, os crimes... E nós fomos reduzindo, combatendo a impunidade. Agora, deputado, como cidadão, né, como a sociedade que espera respostas diante de uma tragédia dessas, de um crime desses, o que o senhor acha? 11 policiais suspeitos e 5 condenados. Essa diferença de número e também para o que aconteceu? Nós vivemos num Estado democrático de direito. Você tem que ter as provas para a condenação. Nem sempre a suspeita significa que aquela pessoa efetivamente cometeu o crime ou estava naquela relação. Então, a investigação faz com que você consiga efetivamente reduzir a gama de pessoas que efetivamente foram condenadas. Por quê? Porque haviam provas contra essas pessoas que foram condenadas. As outras pode ser que tenham participado, mas se você não tem prova, você não tem como levar uma condenação. Porque muitas das vezes você precisa fazer justiça. Sim. E fazer justiça significa não condenar uma pessoa inocente pela gravidade do fato. Não é por um fato ser muito grave que você tem que condenar todos aqueles que aparecem na linha de suspeição. E tecnicamente, né, já falando de uma questão técnica da polícia, o senhor como policial, era possível que 5 pessoas tivessem cometido da forma como aconteceu o crime? Era possível que somente essas 5 pessoas realmente estivessem diretamente envolvidas com os assassinatos? Era possível até mesmo que 2 tivessem cometidos. Se 2 num carro saem pela rua atirando. Sim, mas pelo número de disparos, essas coisas todas que a polícia... É possível porque você arrecada os projéteis, você identifica quantas armas, você colhe as testemunhas, você busca saber quantos carros, das testemunhas, quantas pessoas tinham nesses carros, e aí você consegue efetivamente ir reduzindo... quebra sigilo, chegando a um número mais identifica preciso, a ligação das pessoas e você consegue chegar à autoria e à materialidade. Você tem que ter essa comprovação para que você efetivamente consiga a prova suficiente para a condenação. Um crime como esse, que aconteceu na Baixada, de 29 pessoas serem assassinadas, você tem 11 foram indiciados, né? E aí o que você observa, eu tive em alguns julgamentos, acompanhando as famílias e tudo,
você percebe o seguinte, inclusive família de policiais, você percebe que você tem pessoas diretamente envolvidas, né, provavelmente conseguiu provar com muita clareza que os 5 estavam diretamente envolvidos, né, naqueles disparos, inclusive, e outros estavam no ambiente, né? Tem casos, por exemplo, que em Queimados, um policial viu, né, um dos policiais que foram indiciados, viu a cena acontecer, mas não participou dela, né? Então você tem vários graus de envolvimento, né? Omissão. E aí, omissão. Então aí você vai ter, de acordo com as provas, como falou o deputado Zaqueu, condição de oferecer provas suficientes para que sejam condenados. Outros nem tanto. Então realmente você tem esse tipo de situação, né? Agora, o que é mais importante primeiro dizer o seguinte, que na época em que aconteceu a tragédia, a gente teve uma mobilização quase que nacional, né, para que as coisas na Baixada fossem resolvidas, não só da segurança, mas principalmente das condições de vida das pessoas, né? A gente ouviu vários governantes em todos os níveis, municipal, federal, estadual, dizendo que a Baixada ia se transformar, né? E durante algum tempo essas palavras ficaram na promessa, né? Muito pouca coisa aconteceu. E ainda falta muita coisa para se fazer, mas o que a gente observa, eu falei no bloco anterior, é que de fato alguma coisa está melhorando. Claro que falta melhorar muito ainda, né? Por exemplo, as famílias, né, são algumas dívidas do Estado com as famílias. As famílias, as 29 famílias ainda hoje não receberam, até hoje não receberam uma indenização do Estado, né, entraram com um processo na Justiça, o Estado recorre desse processo e eles não receberam essa indenização ainda. Me parece que 3 famílias conseguiram uma espécie de adiantamento para se mudar, porque estavam sendo ameaçados no local onde aconteceu as mortes. Mas, no geral, elas não receberam ainda a indenização. Das 29 famílias, o que nós sabemos é que 28 estão recebendo uma pensão de média de 3 salários mínimos. E parece que uma apenas não teve acordo entre a família para receber essa pensão. Mas a situação ainda é muito grave, porque muitas pessoas tiveram que se mudar para não ficar refém daquela ameaça presente no local onde aconteceu a tragédia, estão pagando aluguel, porque não pode mais morar na sua própria casa. Enfim, então ainda existem algumas dívidas do Estado com essas famílias. Claro que nenhum dinheiro, nenhuma indenização vai pagar a vida de um ente querido, mas efetivamente é importante que a Secretaria de Direitos Humanos, né, o nosso querido Biscaia, possa olhar para essa questão, porque de fato ainda é uma reclamação presente nas famílias que viveram esse drama. E nós temos que, de alguma forma, o Estado, ele ao conceder a pensão, o governador fez, né, a concessão da pensão às famílias, está reconhecendo que o Estado falhou. Falhou porque você tem um agente público, você tem um policial que é investido para proteger e não para matar. Exatamente. Então, a partir do momento que você teve o reconhecimento do Estado, o reconhecimento precisa ser pleno. E aí atender as famílias plenamente nos seus pleitos indenizatórios é fundamental para que você tenha efetivamente uma política de direitos humanos que venha preservar os direitos humanos, porque isso que foi feito é uma violação à dignidade humana, uma violação aos direitos humanos, e o Estado precisa fazer essa reparação. Como é que as comunidades estão se organizando? Se organizam todo ano para relembrar e chamar a atenção um pouquinho para a Baixada Fluminense? Exatamente, quer dizer, a gente sempre diz que lembrar uma situação como essa é fundamental para que ninguém esqueça e que isso não se repita mais. Então, todos os anos, no dia 30, 31 de março, as famílias se reúnem, tanto em Nova Iguaçu quanto em Queimados, e fazem celebrações religiosas, com caminhadas, com atividades culturais,
né, com celebração, no caso de Nova Iguaçu, na catedral, ou com a presença do bispo e dos padres da diocese, enfim, há sempre uma mobilização das famílias, né, que criaram uma associação de familiares de vítimas de violência da Baixada Fluminense, né, a presidente é a nossa querida Luciene, uma das mães que perdeu um filho, Douglas, em Nova Iguaçu, e que todo ano eles fazem questão de juntar a sociedade civil local das duas cidades, o poder público local que se sensibiliza e apoia para fazer essa manifestação, para que nunca mais possamos esquecer disso e que nunca mais tenhamos de novo uma cena como essa na Baixada Fluminense. O senhor falou, quando o senhor assumiu a regional, que o senhor disse para todos os delegados que queria investigar os homicídios até o final. Essa mobilização também das comunidades é importante nessa redução de... Olha, a mobilização social é fundamental. E a partir da mobilização social e a cobertura da mídia são pontos centrais para que você consiga efetivamente manter acesa a chama de que, olha, nós não podemos permitir que essa violência continue, nós não vamos permitir a impunidade, a sociedade está atenta, a sociedade está mobilizada para que você mantenha sempre o alerta para que outros fatos tão graves como esse não ocorram. Então isso é fundamental e é por isso que participo de toda a mobilização que há quando você eu participei dos 7 anos das mobilizações, tanto em Queimados quanto em Nova Iguaçu, porque é fundamental a gente buscar cada vez mais a participação da sociedade para que ela não perca a indignação. Nós não podemos deixar de nos indignar quando uma morte acontece, porque isso não pode passar a ser corriqueiro na vida das pessoas. As pessoas têm que se indignar e lembrar esse fato grave, brutal que aconteceu em Queimados, em Nova Iguaçu, é central para que você mantenha vivo e acesa a chama da indignação. E uma outra coisa que eu acho importante dizer é o seguinte, porque a gente acaba se acostumando, né? Se não acontece uma chacina com 30, você acha que a de 28, 25, 26 foi menor do que a de 29, então não foi tão dramático, né? Então a gente tem que perder esse pensamento, essa coisa absurda de qualquer vida que se perca, né? Eu acho que é motivo de que a gente se mobilize, se articule, porque, por exemplo, embora tenha havido uma redução grande no Rio, na Baixada Fluminense, da violência, dos homicídios, exceto o Duque de Caxias, você tem ainda uma violência muito grande contra a juventude. A juventude da Baixada Fluminense, a juventude, principalmente a mais pobre, entre 14 e 25 anos, negra, que está em situação ainda de pobreza, essa juventude continua sendo o alvo, né, dos homicídios na Baixada Fluminense. Então a gente não pode achar que porque teve uma chacina de 29, que o jovem está sendo morto hoje por esses mesmos grupos, né, que continuam atuando na Baixada Fluminense, não merece a nossa atenção, a nossa mobilização. Ao contrário, a gente não pode descansar enquanto isso estiver acontecendo, seja na Baixada Fluminense ou em qualquer lugar do Brasil. Daí a importância de movimentos como o Movimento Viva Rio, o seu trabalho, o trabalho de outros também, nessa mobilização da sociedade para se organizar mesmo e evitar, fazer a sua parte para evitar esse tipo de crime. Bom, queria muito agradecer a sua presença, Tião, sucesso no seu trabalho. Obrigado. Continue trabalhando e vindo aqui nos visitar. Muitíssimo obrigada, deputado. O nosso programa já está terminando. Se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.